Olá, alunos do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da professora Patrícia e vamos iniciar aí a disciplina de Física, tratando-se do capítulo que fala sobre forças. Então, no dia a dia, a palavra força tem vários significados. Na física, a gente vai aprender a enxergar a força de uma forma diferente. Então, muitas vezes aí no nosso cotidiano, usamos a força no sentido de esforço muscular, puxão ou empurrão, como você vê aí nas situações das imagens. Você vai aprender o conceito de força em física, vai ver, por exemplo, que uma força, ela pode mudar aqui, ó, a velocidade de um determinado corpo. Vai ver também que se um livro está apoiado sobre uma mesa, esta mesa pode exercer uma força sobre o livro. E poderá concluir, então, que essas ideias ajudam a explicar um grande número de fenômenos aí dentro da ciência. Então, vamos entender como ocorre essa medição de forças. Então, a força é uma grandeza vetorial, pois quando um jogador chuta uma bola, aplica uma força nessa bola, além de ter certo módulo e intensidade. Tem direção e sentido, e a gente já discutiu sobre isso no capítulo anterior. O que é direção e o que é sentido? É a direção e o sentido da força que determinam se a bola foi chutada para cima ou para a direita, se foi recuada ou chutada para o gol do adversário. Então, tudo vai depender do objetivo de quem está exercendo tal força. Indicamos uma grandeza vetorial por uma letra, que é a letra F, no qual colocamos uma seta. Mas quando estamos falando sobre um módulo de uma grandeza vetorial, a seta não é colocada, somente a letra. A unidade para medir a intensidade ou um módulo de uma força no sistema internacional é o Newton. O símbolo que se utiliza aí é a letra N. Mas por que é chamada de N e de Newton? É, na verdade, em homenagem a Isaac Newton, um dos maiores físicos aí de todos os tempos. E um cara que, na verdade, aí foi super inteligente. E, na verdade, nós estamos aqui estudando sobre forças por causa dele. O aparelho utilizado para medir a intensidade das forças é o dinamômetro, que é esse aparelhinho aí que você está observando aqui nessa imagem. Muitos dinamômetros funcionam como uma mola que se deforma proporcionalmente à força. Então, aqui, nessa animação, você consegue observar que o dinamômetro, ele puxa aqui esse pezinho, né? E aí, o que acontece? Quando ocorre na verdade, essa força aqui exercida para puxar esse objetozinho, ocorre uma deformação na mola. Ó, a mola ela estica e embaixo existe uma régua, né, na basezinha aí, para que a gente possa medir a intensidade da força que é produzida na mola. O dinamômetro também é usado para medir pesos. O peso aproximado de uma maçã, que no caso no dinamômetro, é de 1,0 newtons. Uma massa de 1 kg equivale a 9,8 newtons aqui nesse instrumento chamado de dinamômetro. O peso é a força com que a Terra atrai os corpos. Isso é uma coisa que a gente vai estudar mais adiante. Inclusive, eu vou bater muito na tecla sobre esse assunto. Apesar de que a gente está estudando sobre isso desde o 6º ano. Mas, né, nós temos aqui, ó, no caso, a força da gravidade da Terra. E se não fosse por ela, nós não estaríamos
fixos no solo. A mesma coisa foi o que retratamos no capítulo anterior sobre a queda dos corpos. Ou seja, nós temos aí a queda da maçã ao solo justamente por causa da força gravitacional da Terra. Vamos entender a medição de forças, só que na mesma direção. Quando duas forças são exercidas na mesma direção e no mesmo sentido, seus efeitos vão se somar. Se duas pessoas, no caso, estão empurrando um carro e uma tem força de 50 newtons e a outra de 50 newtons, logo nós teremos que somar as duas forças para obter aí um resultado de uma força de 100 newtons. Se houvesse mais pessoas empurrando o carro, nós teríamos que somar todas as forças dessas pessoas aqui. Portanto, quando duas ou mais forças são aplicadas em um mesmo ponto, que no caso é o carro, e numa mesma direção, ou seja, numa mesma reta, e no mesmo sentido, ou seja, do mesmo lado, a intensidade da força resultante é igual à soma das forças. E a direção e o sentido são os mesmos das forças aplicadas. A fórmula, então, que a gente utiliza para a gente ter aí o módulo da força resultante das forças numa mesma direção e mesmo sentido é R igual a F1 mais F2. Lembrando que R significa a força resultante, F significa a primeira força, no caso aí F1, e F2 a segunda. Lembrando, gente, que essa fórmula ela só pode ser aplicada, tá? Numa força resultante de duas forças e tem que estar na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Não podemos esquecer isso, que foi o caso do carro. Aqui no caso do carro, nós estamos vendo que nós temos duas forças, uma resultante e eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Então, vamos entender aí como a gente aplica isso. Então, a força resultante, que pode ser chamada simplesmente de resultante, é a força que pode substituir o conjunto de forças aplicadas no corpo, produzindo o mesmo efeito. Então, aplicar no carro uma força única de 100 newtons tem o mesmo efeito que aplicar duas forças, aqui no caso de ambos os corpos, 50 newtons e 50 newtons. Então, nós temos aí uma resultante. Então, aqui a gente já tem uma outra situação. Nós estamos vendo aí dois bonequinhos, no caso aí representando duas pessoas. E o que acontece? Ambos estão puxando o carrinho. E aí, eles estão na mesma direção? Exatamente. Por isso que eu fiz essa reta aqui, ó. Eles estão na mesma direção. Porém, eles estão puxando o carrinho em sentidos opostos. Não se esqueçam daquilo que a gente vem estudando desde o capítulo de movimento. Ou seja, sentido é uma coisa totalmente diferente de direção quando se trata da física. Então, a figura mostra uma situação onde dois garotos estão disputando um carrinho, puxando em sentidos opostos. O que vai acontecer depende da resultante do sistema de forças que eles estão exercendo. Então, nesse caso, a fórmula que nós temos que utilizar para mesma direção, porque eles estão numa mesma reta, ó. Não esqueçam disso, a mesma direção. Mas os sentidos são opostos, porque um puxa para a direita e o outro puxa para a esquerda. Logo, nós temos que usar essa fórmula.
Resultante, o R aí, igual a força 1, só que a gente vai subtrair menos a força 2. Ó, então, como a gente vai aplicar isso? A gente tem que ter a força 1, que no caso aí é 45N, e a força 2. Logo, nós teremos um resultado de 5 newtons. E aí, o que acontece, tá? É só jogar na fórmula que eu acabei de mostrar. 45 menos 40, 5 newtons. Logo, você percebe que o resultado da resultante terá o mesmo sentido da força maior. Esses 5 newtons fez toda a diferença. Por quê? Porque o carrinho vai se mover mais para a esquerda, devido a resultante aí ter esses 5N de diferença. Então, na próxima aula, a gente vai entender a medição de forças, só que em direções diferentes. A que a gente aprendeu foi na mesma direção. E no caso, agora a gente vai na mesma direção e também em sentidos, o mesmo sentido e sentidos opostos. E aqui a gente vai entender em direções diferentes. Então, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.